Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Controle Externo, sempre gravado aqui no auditório nobre professor José Luiz de Anhanha Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, capital paulista, no coração de São Paulo, para você que não conhece, bem próximo ao Marco Zero, bem próximo à região da Sé. Inclusive, fica o convite a você que nos acompanha tanto na capital como em qualquer lugar de São Paulo e do Brasil a conhecer o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem quase 100 anos de história a serviço do povo paulista. E neste programa Controle Externo que está começando, nós fazemos um pouco disso, levar a história, levar o que é feito para você que nos acompanha, como eu disse, não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil. Isso porque a nossa transmissão se dá pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo o nosso canal no YouTube. Para você que está já nos assistindo pelo YouTube, eu peço aquela gentileza de sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades, tem vídeo todo dia para você e, claro, compartilhar todos os nossos conteúdos a respeito do controle externo, a respeito daquilo que é importante para o povo paulista. Estamos também, para você que gosta e que consome, em todas as principais plataformas de podcast. Nós estamos no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Anchor e muitas outras plataformas. Você que gosta de praticar exercícios, começar o seu dia ouvindo podcast, consuma também os conteúdos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E claro, estamos na TV Alesp, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o nosso programa toda sexta-feira, 8h30 da noite. Ou seja, não há desculpa para não conhecer, aprender e se aprofundar mais sobre o universo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o programa Controle Externo de hoje conta com a presença justamente de Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, ele que é auditor substituto de conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doutor Sarquis, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Controle Externo. Obrigado, Fernando. O prazer é meu de falar sobre essa carreira que eu escolhi para mim. É muito bacana, né? Poder falar sobre aquilo que a gente escolhe, sobre aquilo que a gente faz e, sobretudo, quando é para o bem de uma coletividade, né, doutor? Exato. O Tribunal de Contas é, de todos os departamentos de governo, talvez dos poucos que é voltado a olhar os gestores, né? O Poder Executivo geralmente está muito preocupado em limitar a ação dos cidadãos, mas e quando que os cidadãos fiscalizam e limitam os gestores? O Tribunal de Contas integra o grande subsistema do controle. Pois é. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, que gentilmente está aqui conosco. O nosso convidado é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Administração de Empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina e também Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Alexandre Sarquis também possui aperfeiçoamentos, especializações, além de mestrado em Economia pela Universidade de Brasília e doutorado em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. Ou seja, uma carreira consolidada, estudou muito para poder aplicar isso para o povo paulista. Além das atividades profissionais realizadas aqui no Tribunal de Contas, a gente lembra que o Dr. Sarquis é professor da Escola Brasileira de Administração Pública e também da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FIPECAF. É isso, né, doutor? É isso. Que história, hein? Estudar é comigo. É isso aí. Dr. Sarquis ainda é diretor de Relações Político-Institucionais da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Já atuou no setor privado e também teve outras experiências no setor público, Banco Central Brasileiro e também na Câmara dos Deputados, né, doutor? E na Câmara dos Deputados foi uma honra muito grande participar ter sido servidor efetivo da Câmara dos Deputados, Poder Legislativo da União. Pois é uma experiência muito grande que certamente vai somar a cada um de nós que acompanhar esse programa na data de hoje. O senhor chegou aqui ao Tribunal de Contas em 2011, né? Já são, portanto, aí um pouco mais de 10 anos, 11 anos, né, de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como é que foi, doutor Sarquis, a sua chegada aqui ao Tribunal de Contas do Estado e o que mudou sobre a sua visão em relação à administração pública desde então,
mesmo já tendo essas experiências em outras unidades, outras áreas, como o Banco Central, como a própria Câmara dos Deputados, bem dentro do legislativo brasileiro como um todo? Eu sempre fui movido pela vontade de fazer a diferença na administração pública. Eu venho de uma família de políticos do estado de Santa Catarina, eu sempre quis devolver para a comunidade. Mas a única coisa que eu tinha a devolver era essa minha afeição pelos estudos. E essa carreira de conselheiro substituto acabou surgindo para mim em uma determinada época. Eu vim estudando para ver se eu consegui e acabei por sorte. Veja a sorte, eu entrei no maior Tribunal de Contas estadual do Brasil, né? De lá para cá, 10 anos, mudou muitas coisas, muitas coisas. Nova legislação, novos conselheiros, e a gente está tentando seguir, e mesmo o enfoque que a academia e a lei têm para o controle e para a administração pública. É um cipoal de normas e de entendimentos. É difícil quando há múltiplos pontos de interlocução, Fernando. Se eu consigo me fazer entender, muitas pessoas emitindo, tem o judiciário, tem o Tribunal de Contas, mas também tem a academia. A academia é importante quando a universidade diz, olha, nós devemos nos preocupar com essa temática, nós não devemos nos preocupar com tal outra. Isso é preciso compreender todo esse alarido e tentar produzir decisões justas, que não é fácil. Agora, veja, doutor, o senhor me fez uma menção que me chama a atenção toda vez que a gente fala aqui no programa Controle Externo. Sua vinda de Santa Catarina, né, teve o seu berço, né, e veio chegar ao Tribunal de Contas do maior estado brasileiro. E quando a gente fala de São Paulo, a questão ela é um pouco mais específica, porque é um estado com dimensões de nação maiores, né, dimensões maiores do que muitas outras nações, não é? São Paulo é um universo à parte, não é, doutor? Certamente. Eu me lembro que tivemos uma discussão, certo momento lá na Tricom, a respeito da autuação individual de cada aposentadoria, e que os tribunais de contas chegaram à conclusão que aquilo era uma ideia boa, fazer a autuação individualizada. E a gente ponderou, não só eu, mas outras pessoas aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que isso seria absolutamente impossível. Em alguns casos, na Secretaria de Educação, tem centenas, milhares, daí fazer de uma tacada só milhares de processos para 7 conselheiros, né, 7 substitutos, é impraticável. Então, são desafios processuais, são desafios logísticos da processualidade e desafios financeiros, né? Eu já cheguei a pegar processos com quase R$1 bilhão, é um valor elevadíssimo, né? Então exige muita responsabilidade e muita técnica. E aqui, no caso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acaba virando uma grande vitrine para os outros tribunais, né, todo mundo fica de olho no que é feito aqui, no que é desenvolvido aqui, nas tecnologias que são desenvolvidas aqui, nas maneiras de fiscalizar, no relacionamento com o jurisdicionário, nessa questão pedagógica, né, acaba sendo há uma questão como essa, né, de as pessoas veem, eu vou usar um termo aqui que até já ouvi de outros conselheiros de outros estados, nós devemos copiar o que o Estado de São Paulo faz, o que o Tribunal Paulista faz, né? Tem esse peso também, né? Não só pela grandiosidade, mas também a própria grandiosidade, né, que faz esses feitos, não? Como há muito a ser feito, são muitos servidores, é natural que algumas coisas acabem por ocorrer primeiro aqui. Existem outros tribunais com trabalhos belíssimos em outras áreas, né? O Tribunal de Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um trabalho de atuária fantástico, e o Tribunal do Mato Grosso tem, eu acho que foi o pioneiro de fiscalização de obras, mas eu acho que sim, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele acaba
não digo liderando, mas acaba ficando na situação de ser o primeiro a implementar diversas questões, tipo o saneamento básico e toda essa nova legislação de resíduos sólidos. Pois é, e daí a gente vê a importância, né, de ter uma entidade como a Tricom, né, onde se conversa, onde se congrega, onde se pergunta, onde não se tem acanhamento, né, para... Pô, vi um negócio legal que aconteceu aí, como é que funciona isso, vamos trocar experiências. Recentemente aqui nós tivemos convênios assinados entre o Tribunal Paulista e a Tricom, entre o Tribunal Paulista e o Tribunal de Pernambuco. Isso é muito bacana, né? Ter esse intercâmbio, né? Não sermos os tribunais encastelados, fechados, né? Dentro de salas onde só os conselheiros, os auditores, são os doutos. Não é bem assim, né? Eu sou professor universitário. Eu acho que a dialética é a mãe de todas as soluções humanas. De fato. Então, mesmo quando se está melhor, não há nenhum motivo para não comparar, né? Às vezes fica ainda melhor. Eu gosto muito disso, eu acho que a Tricom é um agente disso e sou um entusiasta desse painel de tribunais que a gente tem no Brasil. A gente está numa situação de ter diversos tribunais com diversas problemáticas diversas e um pode auxiliar o outro e reunidos, sei que sinergia é uma palavra um pouco batida, mas vá lá, existe uma sinergia nessa ação conjunta dos tribunais. De fato, e até em assuntos diversos, né, em assuntos variados, e também num assunto que repercutiu foi igual para todo mundo, a Covid. Né, os gastos onde nós tivemos que fazer compras, contratações, os entes jurídicos de maneira emergencial, porque precisava, porque é questão de vida ou morte, isso também acaba, né, unindo os entes. Eu me lembro de um caso que eu vi até peço desculpas porque não me lembro direito, mas eu vou citar mais ou menos. O Ministério Público ajuizou uma ação alegando que gases medicinais foram comprados por um valor muito acima do preço de mercado. E, bem, quando evoluiu a instrução, é claro, provou-se que a aquisição se deu no auge da Covid. Então, se a gente pega um preço fora desse choque de demanda e compara com o preço normal, é óbvio que vai parecer sobrefaturado. E me ocorreu, né? Está aí uma coisa que o Tribunal de Contas nunca iria dar guarida, porque o Tribunal de Contas, um tribunal feito por gestores, por técnicos, também em ciência econômica, teria grande sensibilidade para o que é compra em situação ruim e compra ruim. Uma palavrinha colocada ali faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Agora, falando especificamente, doutor, sobre a sua atuação e a dos seus colegas, né? O que é o corpo de auditores e como é que, vou fazer aqui de uma maneira bastante didática para quem nos assiste, né? Que não entende muito, mas quer saber, porque acho que nós vivemos a era do conhecimento e da informação, né, absoluta. Como é que o senhor explicaria o seu trabalho, doutor Sarkis, para um amigo que não estudou direito, para uma pessoa que não conhece minuciosamente a estrutura do Estado? O que faz o doutor Sarkis e os seus colegas do Corpo de Auditores? Tá. Bem, o Tribunal de Contas é um órgão colegiado. Então, a manifestação de vontade do Tribunal de Contas não se emite de uma pessoa só. Então, não há decretos há acórdãos, ou seja, as pessoas votam, tanto que se chama voto, e aquilo forma a declaração do tribunal. A fim de que se produza essa declaração, existem 7 conselheiros, que todos passam, e aqui a gente tem um belo exemplo, né? Não é porque há uma validação política que o conselheiro seja ele mesmo político, né? Existem pessoas oriundas do Ministério Público que foram indicadas pela Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, é necessário um grande conhecimento. Mas há um cheque político, um cheque de balanços, né? Em que há uma nomeação e há uma aprovação pela Assembleia Legislativa. É o mesmo que ocorre, é similar ao que ocorre com os desembargadores ou com tribunais superiores. Pois então, no judiciário há os juízes,
que são um elemento técnico, que somente por concurso de provas e títulos engrenam numa carreira que os levará às... O conselheiro substituto, o auditor, como a Constituição escolheu chamar auditor, né? Ele é o conselheiro em que somente o elemento técnico foi provado, ou seja, somente provas, concurso de provas e títulos, né? Ele não tem o seu nome nem indicado por nenhum agente político, nem referendado pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, eu sou um servidor público que fiz um concurso para ser julgador do tribunal. E na minha função de julgador, eu estou na posição de substituir os conselheiros. Então, existem tarefas ordinárias e extraordinárias. As ordinárias é a minha carga de processos, que eu decido mesmo na condição de substituto, e as extraordinárias é no afastamento ou nas férias dos conselheiros. Eu sou, há uma lista de substituição, mas eu sou chamado a decidir por eles, né? Agora, doutor Sarquis, a rotina de trabalho, como o senhor disse, são 7 conselheiros e logo 7 auditores substitutos de conselheiros. Nós estamos falando aí de um universo restrito de pessoas para dar conta de tudo que chega aqui. Nós já fizemos essa conta em outros programas, são quase 4.000 entes, partes que podem ser passíveis de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Como é que é a rotina, né? É um batalhão de informações, né, que chegam diariamente, né? Como é que é essa distribuição? Como é que chegam as informações? Como é que é esse dia a dia do Dr. Sarquis? A gente tem que cuidar para não ficar dessensibilizado, né? Pois com alguma canetada lá, a pessoa vira o bandido na cidade, ou perde o emprego, ou tem que devolver. Eu tento, mas é muito difícil. Eu me lembro que teve um dia que ligou uma procuradora municipal e ela estava muito irritada. Irritada comigo, falou: eu quero falar com o Alexandre Sarquis. Está falando com... Eu não guardo secretário, eu procuro atender as minhas ligações e atender as pessoas que aparecem no gabinete. E ela falou: então é com você mesmo. Por que você escreveu um ofício aqui? Eu falei: puxa vida. Não, mas é que o ofício chegou ontem. Eu assino dezenas de ofícios por dia. Há um gabinete, há pessoas para cada uma das ações. Existem equipes e elas pré-analisam. É óbvio que a última análise, a última redação é a minha, mas eu tenho junto comigo uma equipe bem grande de pessoas a fim de que a gente consiga dar conta dessa quantidade de processos. Hoje, eu tenho uma planilha que eu falo que é o inimigo de nós todos lá no gabinete. Eu tenho uma chefe de gabinete e falo: esse aqui que é o estoque de processos. O estoque tem que ir a zero. Ele nunca vai chegar a zero, mas eu já cheguei a ter 2.400 processos na minha carga. Hoje, eu tenho 144 processos na minha carga, ou seja, desde quando eu assumi, eu consegui, né, me livrar no bom sentido dos processos, mas eu procuro ser produtivo, eu procuro tratar cada caso como merece ser e procuro não me dessensibilizar aos problemas, as consequências das decisões. O que demanda, em primeira questão, muito em conjunto com todo o saber adquirido, né, com os cursos, com o aperfeiçoamento, aprimoramento, mestrado, doutorado, no caso do senhor, doutor, é essa seriedade em tratar os casos, pensando que na ponta disso tudo está alguém da população. Exato. Né? Alguém que sequer, às vezes, faz ideia de que nós existimos aqui. Eu acho que as consequências são muito graves, elas merecem todo o cuidado. Aliás, eu tenho, para mim, a técnica de nunca assinar uma irregularidade, ou uma condenação em multa, ou condenação em devolução no mesmo dia em que eu concluo. Eu sempre durmo um dia sobre o assunto para ver se no outro dia vai isso. E por outro lado, Fernando, a gente tem a obrigação de decidir, né? Então eu também não... Eu durmo um dia, mas eu não durmo uma semana, eu decido. Que joia, acho que isso é essa tranquilidade
para garantir a celeridade também, né? É um exercício, né, que ao longo do tempo vai se fazendo. Eu queria trabalhar uma questão com o senhor, doutor Sarquis. O senhor estudou bastante a parte de previdência, regimes próprios dos órgãos públicos. Previdência é um assunto que assusta todo mundo, né? No público, no privado, com as recentes mudanças que nós tivemos no regime, enfim. Qual que é o diagnóstico que o senhor traz para a gente, assim, os principais problemas dessa área? E por que, né, que a Previdência, as pessoas falam assim, é um passivo. É um passivo. Só é aquela bola de neve que começa lá em cima da montanha e vem ladeira abaixo, só vai crescendo. É isso mesmo? Por que chegou nesse ponto? O que a gente pode falar, sobretudo nessa questão dos órgãos públicos, doutor? Eu acho que, se eu for falar uma coisa a respeito da Previdência, seria que o debate, mesmo em foros elevadíssimos, ele tem se dado baseado em platitudes, em argumentos simplistas, reducionistas do problema, e isso é uma lástima. Eu acho que ela é um assunto técnico e deveria ser debatido tecnicamente. A segunda coisa que eu acho é que eu me lembro de um parlamentar que vinha se comunicando. Eu até entendo, a função parlamentar ela não é exatamente técnica, ela é de representação, e eu compreendo, ele estava representando as suas bases, possivelmente uma base que não estava vinculada a nenhum regime previdenciário. E ele usou uma expressão, né? Ele era defensor da família e tal. Ele falou, o ralo da Previdência. Eu não gostei daquilo. Porque o ralo, quando você está tomando banho, passa pelo ralo a água suja. O ralo é sujo. O ralo é o esgoto. E onde que está esse esgoto, então? A família. A criança que não tem como prover para si mesma, o idoso. Então, o ralo era o próprio valor que ele defendia. Eu acho que há uma dissonância cognitiva no debate da Previdência. Por exemplo, eu tenho visto defensores do liberalismo econômico defendendo uma redução da Previdência. No entanto, um país que tem poupança, ou seja, ele investe em infraestrutura, em empresas, etc., ele consegue sustentar níveis de crescimento maiores. Ora, a Previdência é uma forma de aumentar a poupança interna. Então, um argumento não está casado com o outro. Outra, disse que a taxa de juros está muito elevada. E, de outra mão, se permite, por meio de leis, etc., que as contribuições previdenciárias não sejam recolhidas. Vamos perdoar as contribuições desse ano. Você retira de um mercado de renda fixa um recurso importante. Então, eu sinto muito ser técnico, mesmo porque é um assunto que eu entendo um pouco, como você mesmo disse, eu tenho essa minha linha do mestrado em economia, mestrado em macroeconomia, para falar a verdade. Eu não compreendo as pessoas que debatem a Previdência e tenho uma opinião muito particular. Eu acho que ela é um grande caminho para se assegurar o bem-estar da população brasileira e a economia brasileira. Não sei se respondi a pergunta ou respondi o que eu mesmo queria responder. Esse final, inclusive, deixa muito claro, né, doutor, que não é uma conversa para ser debatida, conversa de elevador. É uma questão técnica, não. Né? Não é uma conversa, poxa, esse negócio da Previdência, eu acho um ralo. Não, o que tem que ir para o ralo é a corrupção, né? O ralo é aí que tá, onde está a sujeira. Essa análise que o senhor faz, eu acho que é muito correta nesse sentido. Porque isso coloca os cidadãos e as famílias nesse ralo que não nos pertence. Né? E o cidadão que nos acompanha, num programa como o nosso, que tenta desvendar esses segredos que para as pessoas têm que ficar distantes disso, não, as pessoas têm que entender, elas têm que ter esse momento em casa, nesse programa curto, rápido, de falar, poxa, olha que interessante. Eu acho que esse é um andamento muito, muito valoroso, inclusive. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, doutor Sarquis. Eu já quero terminar o nosso programa agradecendo a sua participação, mas antes ainda uma última pergunta. Diante de tudo isso, né, que nós falamos, eu gostaria, a gente não faz aqui um exercício de futurologia, porque não nos compete, mas
tendo em vista aquele doutor Sarkis que entrou por esse tribunal há 11 anos e o que a gente pode ver para o futuro, o senhor vislumbra que a coisa pública está indo em bons caminhos, nós estamos tendo evoluções para um país com dimensões continentais, não falando só de São Paulo, nós possamos ter para as próximas gerações não só melhores gestores, mas também uma população mais preparada para escolher esses gestores, para cobrar, para fiscalizar junto com os órgãos como o TCE? Eu gosto muito de democracia e eu vejo o Brasil apostando em democracia e república, né? E eu gosto muito de comentar, né, que a república surgiu no Brasil junto com o Tribunal de Contas e não foi espúrio. República é justamente a pessoa prestar contas, né? A pessoa que está na ordenança de despesa não é o monarca. O monarca não presta contas a ninguém. Ele é um presidente, ele é um governador, ele é um prefeito, ele presta contas. E como o assunto é muito técnico, como nós estávamos conversando, há uma opinião abalizada que é do Tribunal de Contas. Eu acho que a gente está começando a compreender mais o Tribunal de Contas e eu sou cheio de esperanças para o futuro. Em meio a tudo que ocorre, eu gosto de olhar para o futuro e acho que as minhas filhas aí vão estar num país melhor. Torcemos para isso. Muito obrigado, doutor Sarkis. Obrigado e obrigado por ter me recebido para falar dessas minhas coisas. Todo mundo que vem fica o convite para voltar, tá bom? Ok. E a você que nos acompanhou aqui, o meu agradecimento em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Saiba que na TV Alesp estamos toda sexta-feira com o programa Controle Externo às 8h30 da noite e conteúdos, não só o controle externo, como notícias especiais, documentários, no nosso canal lá no YouTube. Só procurar TCESP Oficial. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima edição.